Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor neste momento. Aqui quem fala é o irmão Nicásio. Eu sou aqui do canal Estamos Indo para a Eternidade e quero, nesta manhã maravilhosa, trazer uma reflexão da Palavra de Deus para a nossa meditação no capítulo 9 do livro de Daniel, o versículo 4 ao versículo 10, que diz assim a palavra do Senhor. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guarda o conserto e a misericórdia com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos do teu mandamento e do teu juízo. E não demos ouvido ao teu servo, os profetas, que em teu nome falaram os nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê neste dia aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém. E a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde tens lançado, por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti. A nós, ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós rebelamos contra ele. E não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão dos seus servos, os profetas. Meus queridos irmãos, nesta manhã, nesta reflexão maravilhosa, eu chamo a atenção de você, cristão, servo de Deus, que vai até a congregação, ou que se diz que está indo para o céu. Nós estamos vivendo num momento de desolação espiritual, financeira, temores e mais temores assolando a nação. Como nos dias de Daniel, quando este homem de Deus via a decadência do povo, a sua decadência em relação a Deus, aos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Como estamos vivendo neste momento? E eu nunca vi, fora Jesus, ninguém fazer uma oração dessa natureza, intercessória, contritante, arrependida, desta forma, a ponto de dizer: nós estamos envergonhados, nós estamos em confusão. E que isto, a palavra de Deus, ela traz naturalmente para que todos os cristãos, em vez de se acharem muito certo, em vez de se acharem muitos a ponto de estar simplesmente julgando, condenando as pessoas, pensarem na sua vida espiritual para com Deus. Porque esta oração é uma oração reflexiva, é uma introspectiva que devemos olhar na Bíblia para que entendamos que nós estamos envergonhados. Não é o glamour evangélico, não é o glamour por fazer parte de uma igreja tal, vai fazer você ficar livre dessa realidade. Porque temos cometido torpeza. E Daniel, sabendo disso, ele fez a oração sacerdotal, intercessória, vendo a realidade que cercava o povo. E que isso deveria vir de uma forma natural, porque esse é o desejo do Eterno, o desejo de Deus. Como isso não tem acontecido, está aí agora este mal que está assolando as nações, chamado coronavírus, para muitas vezes fazer com que eu e você, que não se arrependamos
ou que não tomamos ciência do que estamos fazendo de uma forma natural, venhamos se arrepender e se envergonhar de alguma forma, porque não estamos servindo a Deus como deveríamos. Nós vemos cristãos, ou aqueles que se dizem da igreja melhor, brigando por causa de herança, briga entre os parentes, fazendo confusão e criando conflitos de forma a envergonhar o nome do Senhor. E no momento desse, de uma forma inatural, porque a naturalidade deveria vir com esse contritamento, lendo a palavra de Deus e observando o mandamento do Senhor, Deus agora cria situações adversas, como criou para com Israel quando eles foram cativos, para que eles se humilhassem de verdade. Ainda que essa não é a vontade do Eterno, nem a vontade de Deus. Mas Deus cria os meios para que o ser humano se arrependa de alguma forma. E Daniel, nessa oração intercessora, Cristo também, na sua oração, ele pediu para nós orarmos até pelos inimigos e pelo aquele que nos maldize. São orações que nos levam a refletir. E esse gramor evangélico, esse gramor cristão, ele jamais deve estar na nossa consciência e na nossa vida. Porque o momento é de intercessão, é de se arrepender, é de arrependimento, porque estamos, como disse Daniel, envergonhado. Agora nada está perdido, porque ele diz no versículo 9, ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós rebelamos contra ele. O mundo precisa ouvir essa voz, mas esta palavra, ela está sendo dirigida para nós, que se diz cristão e que se diz servo do Deus Altíssimo. Nós não podemos de jeito nenhum fazermos a oração do fariseu, que se justificava diante de Deus e diante do próximo. Mas a oração é de intercessão pelo mundo caído, é de intercessão pelos irmãos, ao contrário do que se está acontecendo hoje. Quando o irmão falha, muitos não dão e não usam a graça de Deus para recuperar aquele servo ou aquele irmão. Mas a oração do publicano que batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, sê propício para com o meu pecado e me ajuda. Essa oração de Daniel, ela deve nos levar a uma reflexão profunda, marcante, e para uma reflexão onde nós devemos pregar a graça de Deus, reconhecendo que dependemos dela e que devemos oferecer em nome de Jesus, de uma forma a contemplar e a mostrar a todo esta graça. Porque Daniel, como ele disse, nós procedemos e pecamos impiamente. E todos os moradores de Jerusalém estavam nessa situação decadente e real para com Deus. Mas a saída foi se humilhar, foi interceder pelo povo e mostrar que ainda existe uma misericórdia reluzente, uma intercessão do próprio Espírito Santo de Deus, que é o nosso Paracletos, nosso advogado, para que nós venhamos ter consciência, já que não era naturalmente isso acontecido diante da palavra de Deus, estamos agora humilhados diante do coronavírus e diante de algumas acusações que estamos fazendo sobre nós. Mas a misericórdia de Deus, o perdão, ele está oferecido, ele está gratuitamente sendo oferecido e nós devemos abraçar de uma forma maravilhosa esta graça que abrange eu e você como cristão e este mundo caído. Deus que nos abençoe, nos ajude e devemos ter essa consciência, essa realidade que nos cerca. O gramor cristão deve ficar ao lado, mas sim o arrependimento, o contritamento
e o buscar a misericórdia de Deus, porque sem ela nós não estaríamos aqui. Deus abençoe você, a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém.